Olá, tudo bem? Bem-vindo ao podcast Papo de Reino. É uma alegria poder entrar em sua casa, compartilhando histórias de vida e testemunhos impactantes que com certeza vão abençoar demais o seu coração. Fique ligado conosco, não perca nenhuma palavra, porque eu tenho certeza que o podcast de hoje vai trazer informações que vão acrescentar muito na sua vida. Eu estou recebendo aqui no estúdio hoje Viviane Skill, mamãe do Tiago e da Fernanda, também esposa do Ronald, membro da nossa igreja. Ela é formada em psicanálise clínica, ela também está cursando graduação em teologia, tem um ministério muito lindo ali no Colégio Jaime Crates, Mães Intercessoras, e é um privilégio recebê-la aqui, viu, Vivi? Que Deus abençoe, obrigado por ter aceito o convite de estar conosco e compartilhar um pouquinho das bênçãos que o Senhor tem feito na sua vida através desse lindo ministério. Amém. Muito obrigada, pastor, pelo convite que muito nos honrou enquanto equipe, Mães Intercessoras. É um prazer e um privilégio estar aqui. Muito bem. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto extremamente importante e pertinente para os nossos dias, que é o relacionamento entre pais e filhos. Tem muitos lares que hoje têm enfrentado dificuldades por conta dessa geração em que nós temos vivido hoje, né? Uma geração de jovens fracos, essa é a grande verdade. Falávamos aqui nos bastidores sobre essa questão. Até um título, né? Uma geração Nutella. Não é uma geração raiz, forte, geração que sabe ouvir não. No seu trabalho, dentro do ministério, Viviane, quais são as maiores dificuldades que você tem encontrado nessa relação entre pais e filhos? Conta um pouquinho para a gente, para ajudar quem está nos assistindo em casa ou até mesmo nos ouvindo no Spotify, no carro, viajando, sobre esse assunto que é muito importante nos nossos dias. Amém. Eu gostaria de começar contando, né, como nasceu esse ministério Mães Intercessoras dentro da escola dos nossos filhos. Foi de uma forma despretensiosa, quando a Liana percebeu essa necessidade de pais se unirem mesmo para orar pelas causas, né? Então, a gente começou de uma maneira simples ali nos bastidores da escola, ouvindo as demandas, escutando os alunos e as mães, né? As dificuldades entre diálogo entre pais e mães, entre pais e filhos, desculpa. Então, a gente começou a orar e interceder. Então, o ministério começou assim, dessa forma. Aí, depois da pandemia, as coisas começaram a se complicar, e aí a demanda foi mudando, e aí, então, nós começamos a intensificar o trabalho. O diálogo também não é entre pai e mãe mesmo também, né? Não é só entre pais e filhos, né? A gente que trabalha no ministério há muitos anos, a gente vê isso, né? Falta diálogo dentro de casa, entre marido e mulher, entre pai e filho, entre mãe e filhos, também. E essa dificuldade, muitas vezes, também vai para a escola, é isso? Os alunos, eles levam para a escola essa dificuldade? Sim, tudo que os nossos filhos vivem em casa, né, eles acabam acarretando isso, absorvendo isso, e aí também muda o comportamento. Então, a gente tem visto assim, que a desestrutura familiar tem sido algo muito real, principalmente porque nós vivemos na geração do sofisma, né, das redes sociais, que tudo nas redes sociais é tudo muito lindo. E a realidade não é bem assim. Sim. Dentro desse trabalho que você desenvolve dentro da escola e também fora da escola. Você atende inúmeras pessoas. Qual é a maior dificuldade que você encontra e qual é a receita que você passa, como se fosse uma receita, para ajudar a resolver essa situação? Eu acho que o maior desafio, na verdade, é os pais, a conexão entre pais e filhos, o diálogo. Hoje, infelizmente, a geração não conta, né? Os filhos não contam, não têm liberdade de contar as coisas para os pais, mediante a reação dos pais. Então, eles têm a preocupação de frustrar os pais, de decepcionar os pais. Então, eles escondem. Então, a importância... Eu falo sempre que... eu falo sempre para os meus filhos que errar é humano e como a gente se comporta diante do erro é que vai fazer toda a diferença. Então, abrir esse diálogo com os nossos filhos é muito importante. Nós temos que dar confiança para eles que eles possam nos contar absolutamente tudo.
Então, os filhos escondem as coisas dos pais justamente porque não tem esse diálogo, esse vínculo, essa abertura. Será que é porque os pais não sabem a maneira certa de corrigir que isso acontece? Eu acredito que sim. Eu acredito que talvez falta de instrução e também acho que as pessoas estão tão perdidas nas suas tarefas que elas estão deixando passar as coisas mais simples e mais importantes. E muita gente terceiriza também por causa da correria do dia a dia, né? Exatamente. Eles terceirizam bastante e os filhos acabam encontrando aonde? Nos amigos, né? Esse conselho, essa segurança. Então, eu penso que primeiro que a gente precisa estabelecer, reestabelecer esse diálogo entre os pais e filhos. E como que você faz isso na palavra? Admoestar os nossos filhos como a palavra nos instrui a fazer isso. E hoje em dia nós percebemos que os pais têm medo da correção, têm medo de manter um diálogo e falar, de separar a amizade da disciplina. E os pais estão perdendo isso. Precisamos, sim, disciplinar os nossos filhos, orientar os nossos filhos, dar caminhos, direção, e nós precisamos tocar em todos os assuntos. Nós não podemos ter receio de instruir os nossos filhos segundo a palavra de Deus, segundo os princípios, para que eles possam entender que o erro tem consequências. Então, nós precisamos alertar os nossos filhos, ajudá-los a fazer as escolhas certas. E dentre todos esses problemas que você muitas vezes encontra e tem que lidar com cada um deles, auxiliando, orando, aconselhando, quais são qual está no topo do ranking aí de problemas que a juventude tem atravessado, que vocês têm se deparado aí semanalmente? O sofisma das redes sociais. Então, eles veem tudo muito lindo, tudo muito florido, aquela família tem tudo. Eles família são perfeita, tudo bonitinho, não tem problema. Exatamente. E aí eles se cobram, né? Eles esperam que a família deles possam viajar igual às outras, que eles possam ter igual a outra família. E a realidade não é essa. E existe uma comparação muito grande entre os adolescentes. Isso é um perigo, né? Isso. E aí eles não têm ainda a maturidade para trabalhar com isso, e eles começam com essa comparação, aí vem, né, a fragilidade, a porta aberta para pensar de maneira que não deve, se expor, achar que na vida dele nada dá certo, só na vida da casa do vizinho, está tudo florido, o jardim do vizinho é florido e o meu não. Então, eu acho que o sofisma das redes sociais, eu acho que é o ranking número 1 dentro dos adolescentes que acham que tudo é lindo e tudo é perfeito. E depois tem todas as outras demandas, né, que nós temos visto diariamente, acompanhando famílias, escutando mães e pais, que são a pornografia. Isso é algo grave, né? Gravíssimo, né? O celular, a pessoa tem acesso a tudo, muito, né? fácil. Outra coisa que está assim, que as mães não têm sabido lidar, que é o tempo de videogame, os vícios mesmo com videogame, com os vídeos do YouTube, a indisciplina, o tempo, a saúde também, que é muito prejudicada quando as crianças ficam muito tempo na telinha, né? Então, a gente tem acompanhado muito o bullying, também nós temos acompanhado muito essa questão mais da parte pedagógica, né? Que é o TDAH, a dislexia, PAC alterado. Então, quando a gente se depara com uma situação dessa, muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Eu passei por isso dentro de casa, né? Eu sei como que funciona. E realmente a família fica sem reação, né? Não sabe como tratar essas... E agora, o que eu faço, né? E é interessante porque quando você falava dessa questão da comparação, aconteceu isso com a minha filha, caçula. Ela falou assim, ela tem 11 anos, falou, pai, eu quero um iPhone. Eu falei assim, mas como assim um iPhone? Não, eu quero um iPhone porque a minha amiga tem um iPhone, a outra ganhou um iPhone. Então, tipo assim, elas querem ter aquilo que os amiguinhos têm, né? E muitas vezes a família não tem como dar, não tem como suprir essa necessidade dela, né, que para ela é uma necessidade, porque o outro tem, eu quero ter. E isso acaba até frustrando a criança de alguma forma, né?
Exatamente. A frustração é uma palavra que a gente fala muito na psicanálise, né? Como lidar com as frustrações. E a gente precisa ser castrado mesmo. A gente precisa entender que as frustrações, que a vida não é um mar de rosa e que a grama do vizinho não é verdinha e a nossa cinzenta. E nós precisamos formar filhos fortes, filhos preparados para lidar com o não. Porque no mundo corporativo, eles vão receber muitos nãos. E cabe a nós, pais, a termos esse papel de instruir os nossos filhos, pessoas fortes, pessoas preparadas para receber ou não. Como que funciona esse trabalho? Conta pra gente. É um trabalho muito bonito, são 2 equipes, né? Nós temos todo o apoio da escola, nós somos abençoadas pela diretora, muito bem recebidas, é um trabalho sério, onde existe um contrato de confidencialidade e para preservar a identidade dos alunos, de tudo que a gente escuta, os pedidos de orações. E é um trabalho que funciona 2 vezes por semana nas reuniões. Então, nós temos uma equipe de mães intercessoras toda terça de manhã e uma equipe à tarde, toda quarta-feira à tarde. Além dos plantões que nós damos para a gente estar perto das crianças, orar pelos pedidos ali no pátio, dar apoio, fazer toda uma capelania escolar, uma capelania familiar. E tem sido um trabalho muito lindo, que tem crescido, tem dado muitos frutos dentro e fora da escola. Qual é a maior demanda lá, Vi? Quais as necessidades que são apresentadas para vocês? É mais nessa questão de relacionamento entre pais e filhos? Tem questões diversas que a gente encontra em todos os lugares, né? De vícios, más companhias, como que é? Nós temos 2 frentes de trabalho, né? A gente escuta os alunos através dos pedidos de orações, que são totalmente secretos. Nós mantemos o sigilo de tudo que a gente lê, tudo que é falado ali nos aconselhamentos. Então, a preocupação dos adolescentes é decepcionar os pais. Às vezes, a falta de diálogo aberto entre pais e filhos tem dificultado os adolescentes a contarem para os pais aquilo que tem pesado sobre eles, as escolhas, alguma coisa que eles têm feito. Então, é muito importante a gente ressaltar aqui que os pais abram esse diálogo, deixam que os filhos sejam eles e possam falar, olha, eu errei, eu preciso de ajuda. Então, a gente vê essa dificuldade. Os filhos, eles têm toda uma demanda que eles não conseguem lidar com as inúmeras situações. Nós somos jovens, nós sabemos, e eles não contam para os pais, porque eles não querem frustrar os pais. Medo de decepcionar os pais. Medo de decepcionar os pais. Aí eles falam para os amigos. Isso, aí vai nos aconselhamentos errados, né? Então, quando a gente vê isso para nós, a gente fala, olha, você precisa, né? A gente aconselha para que eles sejam sinceros com os pais, que os pais são os melhores amigos. E a demanda, a correria, e muitas vezes os pais, quando eles se deparam com as situações, na maioria das vezes, a gente acha que nunca vai bater na nossa porta. É assim sempre. E a gente não sabe o que fazer. Então, aí entra o nosso cuidado com as famílias, com os pais, no direcionamento de como ter uma escuta efetiva, para que os pais possam entender os filhos e ajudar e buscar ajuda efetiva para os filhos. Me explica direitinho, Vi. Vocês passam de classe em classe pegando pedidos de oração, é isso? Como que funciona? Por exemplo, se um jovem quiser conversar, ele que procura a equipe, ele pede na diretoria, está com um problema dentro de casa, eles querem conversar, quer aconselhamento. Como que funciona? Como que é o trabalho? Primeiramente, o aconselhador, né, é o capelão da escola, o Gabriel. E aí, esse contato com os alunos, a gente tem mediante o relacionamento de pátio e a confiança que eles têm em nós através dos pedidos de oração. Então, a nossa primeira frente de trabalho com os alunos são os pedidos. Nós colocamos uma caixinha de oração em cada sala, que tem lacre, que tem cadeadinho, para que eles se sintam confortáveis, dependendo da faixa etária de idade. Tem uns que são terríveis. E nós realmente recolhemos esses pedidos, oramos pela causa e a gente vai recebendo feedback deles mesmos. Então, é muito lindo. É lógico que os problemas mais sérios, nós temos o capelão da escola, o pastor Gabriel, que trata com excelência desses assuntos. E a gente tem o cuidado, na verdade, mais com os pais e mães, porque a gente vai acabando fazendo uma parceria.
alunos, professores, a gente ora com os professores, a gente ora com os funcionários, a gente ajuda, a gente dá todo esse respaldo da capelania, que a gente chama, né? Escolar, familiar, hospitalar. Então, nós estamos lá para o que der e vier. E é uma capelania cristã. É uma capelania cristã. Porque todo o aconselhamento é pautado na palavra, né? Exatamente. Nós estamos falando aqui de papo de reino, né? Que bom seria se as escolas abrissem as portas para que houvesse uma capelania cristã dentro da escola, não é mesmo? Isso. Quando a gente está falando com os alunos, a gente sempre induz, né, no bom sentido, a que eles primeiro procurem os pais. Por que você não conta para os teus pais? Seus pais são os seus melhores amigos. Então, a gente faz essa ponte, a gente tenta quebrar esse medo do aluno, né, do filho, na verdade, a contar para o colega, mas não conta para o pai e para a mãe. Será que é por causa da correção? Porque os pais não sabem corrigir? Porque há aqui duas vertentes que precisam ser colocadas também. Primeiro, eu vou contar para os meus pais, eles vão brigar comigo. Segundo, eu vou contar para os meus pais, eles nunca mais vão acreditar em mim ou me dar liberdade para eu poder ter outra amizade. Ou quando fala, de repente, o pai não sabe lidar com a situação, já briga, já quer resolver de uma outra forma. Será que não é esse o problema? A primeira causa é a frustração. Eles não querem frustrar os pais. Né? Decepcionar, né? Isso, Vou decepcionar. Isso. E depois que a gente incentiva eles manterem esse diálogo aberto, eles veem que eles estavam sofrendo à toa. Porque o pai e mãe, ele vai, lógico, né, tem a bronca básica, mas você abre, né, aquela porta, facilita o diálogo entre os dois. Nós temos dois tipos de paternidade, né? Aquela que faz isso involuntariamente, porque não tem instrução, porque está trabalhando, porque não tem tempo. Então, assim, às vezes os filhos se equivocam também. Às vezes eles acham que o pai vai ter uma reação e, de repente, quando eles quebram essa barreira e vão contar, eles veem que os pais... Né, não vai autoflagelar a criança, vai dar apoio, vai buscar ajuda, vai procurar saber o que está acontecendo. E é muito bom a gente fazer essa ponte entre o diálogo entre o pai e o filho. Já vai com a guarda alta, né? Opa, vou levar, né? Uma invertida, e mas aí, não é, né? O feedback deles, nossa, muito obrigada, eu contei para meu pai e minha mãe, né? Foi tudo bem, ainda bem que eu contei, eu estava sentindo peso. E da contrapartida, nós temos os pais, né, que quando se deparam com situações que não sabiam, vão procurar ajuda específica, ajuda profissional. E nós temos colhido muitos bons testemunhos. E no ranking, você me disse que essa questão do relacionamento, redes sociais e tal, comparação, mas existem inúmeros problemas aí fora que eles vivem também, né, e carregam para a escola. E nos grupos de WhatsApp, de amigos, influência externa. Tem muitas pessoas envolvidas com pornografia. Isso é o mal do século hoje também, né? A facilidade no celular que todo jovem tem de acessar o que não presta, isso também é um problema, né, Vi? Exatamente. O sofisma das redes sociais, eu acho que é ranking número 1. Né? Você achar que a vida do outro é perfeita e a sua não é perfeita. Então, isso, na mente de um adolescente que ainda não está pronta, se os adultos sofrem disso, imagine os nossos adolescentes. E aí, essa facilidade da tecnologia nos expõe a muitas situações, né? E, às vezes, os pais trabalham e não têm tempo. E a gente vê, né, que se eles quiserem burlar o sistema, eles conseguem. Pode pôr controle, o que quiser, né? Pode pôr controle, tempo, horário. E, às vezes, também nem é algo tão errado, mas... por exemplo, o tempo de horas que eles ficam nas redes sociais, o tempo de hora que eles ficam no videogame. Então, tudo isso precisa ter uma interação familiar consciente para equilibrar. Quantas horas meu filho pode jogar videogame? Quantas horas? O que meu filho vê no celular? Então, esse acompanhamento de perto, essa consciência da família é muito importante. Então, o trabalho que vocês têm ali no colégio é acompanhar os alunos que têm uma demanda de problemas dentro de casa, muitas vezes, que estão envolvidos com algumas situações que os pais não sabem,
vocês fazem essa ponte. É muito importante ressaltar a parceria da escola, o apoio que a gente tem, né, da escola, da diretora da escola, e também quando a gente recolhe os pedidos de oração, tudo muito Essa parceria sigiloso. é importante, né? E tudo assim, a gente tem mesmo um contrato de confidencialidade para não expor nenhum aluno, nenhum professor, nenhuma mãe, nenhum pai. E a gente vai vendo a demanda de cada série, sabe? E às vezes a gente pensa, nossos pequenininhos, às vezes um pedido que dói até o coração, sabe? O desemprego de pai, vai ser despejado. Então, a gente é uma montanha-russa de emoções quando a gente lê os pedidos de oração, com muito amor, com muito comprometimento e muita seriedade diante de Deus, de não expor nenhum aluno, nome, nem história. Então, a gente ora mesmo, e além da oração, a gente faz essa proposta efetiva de acompanhar algumas famílias que querem ser acompanhadas. Fala um pouquinho dos resultados dessas orações, desse acompanhamento que Deus tem feito na vida dos alunos ali. E na vida das mães também, né? Porque as mães que oram com os alunos, mas que vivem também experiências que eu tenho certeza que são extraordinárias, né? Exatamente. Nos alunos, desde os pequenininhos, quando eles vêm, fazem um pedido de oração para nós ali, né? Quando a gente faz os plantões na escola, para a gente estar acessível aos alunos. São diversos pedidos que eles fazem, e aí eles vêm contar, sabe? O testemunho, meu pai conseguiu emprego, meu cachorrinho, desde os pequenininhos até problemas muito sérios. Então, é muito gostoso essa troca, né? Que a gente tem, esse feedback que a gente tem dos alunos. Eles se sentem protegidos. Quando as mães intercessoras estão ali pela escola, eles se sentem protegidos. É muito gostoso, é muito edificante ver o resultado do trabalho, os testemunhos das mães. Nós tivemos um caso que o Senhor colocou no meu coração agora, de uma menina que queria um bolo de aniversário. Nossa! E aí as mães intercessoras se reuniram para fazer o bolo de aniversário da menina, que veio assim, 3 dias antes do aniversário, nós recolhemos pedidos na caixa de oração, pedimos autorização para a escola, entramos em contato com a família e promovemos o bolo de aniversário. Olha que legal. E aí a mãe ligou e ela não conseguia nem falar, de tanto que ela chorava, né? Por ver que a filha já está exercendo a fé na oração. Então, assim, o pedido dela foi respondido e aquilo foi muito significativo. E também a gente atende os mais diversos problemas dos adolescentes, que redes sociais, vícios, pornografia. E aí fora, né? E são os casos normais que tem aí. Que é a realidade, a gente não pode fingir que não está acontecendo. E não dá para esconder também, né? A realidade nua e crua, em todos os lares, em todos os lugares, em escola particular, escola pública, né? Dentro da casa do crente, do não crente, né? De quem tem boa condição, quem não tem. Os problemas estão aí. A luta é democrática. Chega para todo mundo. E o bom é que o feedback vem dos pais, né? Essa confiança de ver que a gente trata o assunto com seriedade, com sigilo. Então, é muito essa parceria, essa troca, né? Essa capelania familiar, escolar que a gente tem feito, graças a Deus, tem dado os bons frutos, bons resultados. Ô, Vivi, agora existem alguns assuntos polêmicos. E assuntos que muitas vezes nós não gostamos de tratar, né? E muitas pessoas não têm também conhecimento para tratar de determinadas situações, né? A gente ouve muitas pessoas dizendo, né? O filho chega para o pai, pai, eu sou homossexual. Mãe, estou usando droga. Né? Estou envolvido com coisa errada. Estou fazendo coisa errada na rua. Estou com más companhias. Né? Fiz o que não tinha que fazer. E aí, como lidar com situações como essa? Chegam situações como essas para vocês também? Sim. Porque às vezes não fala para o pai, mas pode de repente chegar, né, para a diretora, pode chegar para o grupo de mães intercessoras, pode chegar para vocês na escola. Ou, de repente, fala para o pai, e o pai procura vocês, a mãe procura vocês. Tem situações como essa? Sim, inúmeras situações como essa. Graças a Deus, como é um ministério sério, onde a gente preserva muito a identidade, a confidencialidade, nós temos feito essa troca, né? E realmente os pedidos de oração e os assuntos são exatamente esses. Pornografia, quando um filho chega para você e fala, pai, sou homossexual,
o que fazer, como fazer, que ajuda a procurar, entendeu? Então, a gente tem auxiliado os pais nessa questão e a gente tenta, assim, a gente preza pela confidencialidade em qualquer situação, com o apoio da escola, e nós estamos trabalhando todos esses assuntos que é a realidade. A gente não pode fazer vista grossa, né? Não. Então, assim, uma das maiores queixas, né, além do cotidiano de uma escola, que é o TDAH alterado, a dislexia, o PAC. Então, assim, a gente tem a pornografia, está muito, assim, muito aberto, porque o celular está ali, né? Isso, então, a gente não pode passar pano crente. São assuntos que a gente tem que tratar com seriedade, com consciência, de uma forma leve também, né? Para ajudar a orientar os pais na medida do possível. Então, desculpa te interromper, mas, por exemplo, né, é um assunto muito comentado, né? Principalmente entre os jovens, pela facilidade do celular nas mãos, né? Grupos de WhatsApp que mandam um monte de besteirada para a molecada, né? Compartilha entre eles. Mas será que isso não é um paradigma que tem que ser quebrado dentro de casa? Porque, assim, às vezes o pai não conversa com o filho sobre sexualidade, a mãe não conversa com a filha, não há esse diálogo dentro de casa, né? Aí vai deixar para conversar entre a molecada, aí você já viu no que dá, né? Será que isso não precisa ser quebrado dentro de casa? E quando for quebrado dentro de casa, não vai melhorar lá fora de casa também? O que você acha? Sim, eu concordo plenamente. Primeiro que a roda de amigos, os conselhos às vezes são bons, mas a maioria das vezes é ruim. Pai e mãe sempre vai querer o melhor para o filho. Então, o pai e a mãe entender que um diálogo aberto que passa segurança para o filho, para que ele possa ter liberdade de conversar qualquer assunto, isso já é 50% do caminho andado. Eu acredito nisso também. Né? E então, a gente incentiva eles a fazer isso, tanto os filhos, né? Mas principalmente as mães, é o que a gente acompanha mais de perto. São as mães, né? Os pais. Então, a gente aconselha para que abra essa ponte, né? Deixe esse caminho aberto. Não tirando a sua autoridade de pai e mãe, mas para que resgatar essa confiança. Então, e falar dos mais variados assuntos, tem que falar. Porque se nós não tratarmos como pais e mães, os amigos vão tratar. E tem que instruir na palavra também, né? Exatamente. A Bíblia diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar, porque quando ela for grande, ela não vai se desviar do caminho. Então, são princípios, valores que nós precisamos ensinar dentro da nossa casa. Hoje, você sai para andar na rua, você vai no shopping, você vê N situações. Tem vezes que nós ficamos constrangidos com as coisas que nós vemos. Se nós que conhecemos do assunto, nós que temos uma certa facilidade de entender algumas coisas, já ficamos constrangidos, imagine os nossos filhos. Eu tenho uma menina de 11 anos, às vezes eu saio com ela para andar no shopping, eu fico preocupado com o que ela vê. Eu fico preocupado, ela, né, às vezes não entende, vai ver. Então, são coisas que nós precisamos... É a realidade. É a realidade. E eles querem saber enfrentar, de tudo. Querem. Né? Eles querem estar por dentro. E qual a melhor pessoa para aconselhar? Nós, são os pais. São os não dá para pôr panos quentes em cima de situações que nós vamos ter que ensinar. Se a gente não ensinar, o mundo ensina. Exato. E aí, quando... Ensina da forma errada. Eu procuro fazer com meus filhos, o que você quer falar? Quer falar do quê? Vamos falar de sexo? Nós vamos falar de sexo. Nós vamos falar de rede social? Nós vamos falar de rede social. Então, o que está acontecendo? Nós temos percebido que depois, né, o pós-pandêmico, eles têm se sentido sozinhos no meio da multidão. Então, uma das coisas que a gente enfrenta nessa geração, né? Não digo nem dentro da escola, mas o mundo mesmo, depois pós-pandêmico, tem enfrentado essa dificuldade de se relacionar. E, às vezes, vai se relacionar de maneira errada, né? Vai se aconselhar com a pessoa errada. Então, a gente deixa muito aberto esse diálogo, né? As mães intercessoras, elas ficam na escola muito, assim, abraçando os alunos, envolvendo, deixando essa ponte aberta. E com os pais também. A gente tenta fazer essa capelania efetiva. Tem que conversar dentro de casa, gente. O segredo é esse, é você ter o diálogo dentro da sua casa. Eu vou conversando aqui com a Viviane, Deus vai me trazendo à memória situações em que eu e a minha esposa sempre prezamos essa questão do diálogo dentro de casa. Minha esposa, principalmente, né? Eu tenho um ministério pastoral, então eu fico bastante ausente
né? Porque a demanda é grande, mas a minha esposa, ela pega no pé mesmo, né? Viu que chegou da escola um pouco diferente, né? Às vezes recebeu uma mensagem, a mensagem, né, chateou, mudou o semblante, já encosta. O que está acontecendo? O que aconteceu na escola? O que aconteceu com alguma amiga? Né? O que você ouviu? O que você viu? Né? Procura cuidar, né? Ver o que assiste, né? Hoje está na moda série. Que série que você está assistindo? Qual é a classificação? O que está passando? Tentar trazer, né, esse ensinamento, a consciência. Tem coisa que está passando que não é boa, tem que pular. Né? Isso aqui não é legal. Isso aqui está fazendo apologia a tal situação. Isso aqui não é legal você ver. Então, dentro de casa, tudo parte a educação vem de dentro de casa. Os princípios, os valores vêm de dentro de casa. Mas como é bom saber também que nós temos um grupo de mães, de mulheres, que tem também ajudado, né, nessa situação onde a gente parece que está vivendo um tempo assim que cada dia que passa a aberração está presente em todos os lugares, né? Problema para tudo quanto é lado, ideologia de gênero, tantas outras coisas que têm surgido, que têm tentado desconstruir a família, os valores bíblicos, né? E nós não podemos esquecer que os jovens são bombardeados pelas redes sociais, pela mídia. Filosofias. Exatamente. E nós não podemos fingir que esses assuntos não são pertinentes e coerentes na idade deles. Eles têm curiosidade, eles querem saber sobre ideologia de gênero, sobre sexo, sobre tantas coisas que homossexualismo. E nós, pais, temos que estar atentos para que nós possamos instruí-los. Não deixar o mundo instruir, porque nós estamos indo a contramão do que o mundo diz. Então, nós temos que estar muito atentos, deixar o diálogo aberto. É muito legal essa parceria também. A escola confia no nosso trabalho. Nós estamos sempre debaixo dessa liderança, tomando um cuidado de preservar tudo que a gente escuta, tudo que a gente ouve. É uma parceria, uma troca tem dado muito certo. Nós temos muito apoio. Isso tem ajudado a gente, sabe, a aconselhar as mães, a cuidar das mães. Às vezes, uma mãe descobre, por exemplo, uma situação, não digo dentro do Jaimes, mas tanto em qualquer lugar, uma situação de ver a pornografia, porque você põe um negócio, baixa, né? E a gente não pode passar pano quente. Isso está exposto, a gente tem que estar antenado. Então, a gente dá essa assistência para a mãe. O que ela faz quando ela se depara com uma situação dessa? Isso dentro ou fora da escola, em qualquer lugar. Tem gente que não sabe como reagir numa situação dessa. Exatamente. Né? A gente precisa se capacitar, né? Com informações, direcionamento bíblico, né? Pautado no que a Bíblia diz, no que a Bíblia nos orienta, porque o mundo prega para a gente não corrigir os filhos. Nós precisamos preservar a alma dos nossos filhos, é da nossa alçada, é o nosso compromisso diante de Deus. Então, nós vamos orientar segundo o que a Bíblia diz, o que a Bíblia nos instrui. E quando você se depara com uma situação dessa, né, vem a frustração. Primeira coisa, né? O pai descobre alguma coisa, ele vai lidar com o quê? A frustração, normal. E aí nós vamos tratar isso. Aonde eu errei? Exatamente. Né? As pessoas, onde eu errei para acontecer isso dentro da minha casa? O que eu fiz de errado? Né? E acontece na minha casa, acontece na sua, acontece na casa de todo mundo. Nós temos o problema, como que nós vamos lidar com isso? O que eu vou fazer? Exatamente. O que eu faço? Né? Até a gente está aí preparando a nossa conferência e o tema é exatamente, e agora? O que eu faço? O que eu faço, né? Isso nem tem relacionamento com a escola, mas e agora o que eu faço se eu achar droga na mochila do meu filho? E agora o que eu faço se meu filho quer saber sobre o homossexualismo, a ideologia de gênero? E agora o que eu faço se minha filha não está conseguindo se relacionar dentro do ambiente dela? Como que nós, pai e mães, vamos nos equipar, nos capacitar para ajudar os nossos filhos de uma maneira que a Bíblia nos instrui a fazer isso, indo contramão aquilo que o mundo... Né? Então, vocês estão com esse ministério há 5 anos dentro da escola? 5 anos. 5 anos, agora, tem 20 mães intercessoras. 20 mães intercessoras, 2 grupos, um de manhã e um de tarde. Nós fazemos plantão pela escola. Toda semana? Toda semana. A gente anda pelo pátio para abraçar, para beijar, para fazer a escuta efetiva, desde os pequenininhos até os grandes. Nós somos muito bem amados lá dentro da escola. Nós temos visto o fruto do ministério. E agora, depois de 5 anos de trabalho,
vocês decidiram fazer uma conferência. E essa conferência vai acontecer no dia 7 de outubro. E o que será abordado nessa conferência? Fala um pouquinho, porque assim, tem bastante gente nos assistindo e eu quero encorajar você que está agora conosco aqui, interagindo com esse podcast, e você espalhe esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder. Porque hoje nós temos vivido dias difíceis, temos atravessado um momento muito complicado, né? Principalmente nessa questão entre pais e filhos. Né? Não há respeito, autoridade, submissão, né? Filho desrespeita pai e mãe e mãe desrespeita filho, né? É um negócio assim, é uma aberração que a gente vê muitas vezes. Essa é a grande verdade, uma falta de respeito. E isso tem respingado nessa geração e se espalhado de uma maneira assim avassaladora. A gente vê filho desrespeitando pai na frente de todo mundo. Pai manda falar, não vou fazer, não vou falar, não quero, e, né? Ai, na minha época, se eu falasse assim, né? Eu fui criado pelos meus avós, ai de eu interromper o meu avô quando ele estava falando alguma coisa. Só o jeito que ele olhava para mim já era assim, hoje eu te mato. E era mais ou menos, chegava em casa, apanhava mesmo. Nunca mais me interrompa, nunca mais fale comigo quando estiver conversando. A gente sabia como que funcionava, né? Funcionava direitinho. Hoje em dia, não. Hoje, você vê, com todo respeito, uns pais frouxos, umas mães frouxas, né? E também cria filhos frouxo. Não sabe ouvir, não, desrespeita as pessoas, não obedece os mais velhos, né? É uma educação bem precária hoje. Infelizmente, sai de dentro de casa. Mas tem gente que precisa ouvir e assistir esse podcast, porque talvez dentro de casa está enfrentando situações que fugiu do controle. O filho se declarou homossexual, né? Encontrou droga nas coisas do filho, filhos que tentam suicídio, se automutilam, crianças que estão completamente perturbadas dentro de casa. Talvez você está aí, seu filho foi diagnosticado com TDAH, autismo, dislexia. Você nem sabe como lidar com essa situação, porque na nossa época não existia nada disso, né? Agora, e aí, o que eu faço? Descobri que meu filho está no crime, está roubando, está traficando, o que eu faço? Como eu posso ajudar o meu filho? Essa conferência vai tratar de assuntos extremamente pertinentes, polêmicos. E fala um pouquinho aí, Vivi, o que motivou vocês a fazerem essa conferência e o que vai ser falado ali. Qual que é o tema da conferência? Exatamente, de ouvir as mães. E agora, o que eu faço? Ouvindo as mães. Exatamente, você se depara com uma situação que você nunca imaginou que ia bater na porta da sua casa. E aí as mães, a primeira frase, todas elas, e agora, o que eu faço? Então, a gente quer equipar as mães, né, segundo a luz da palavra e segundo o especialista, do que fazer quando uma situação dessa chegar na sua casa. Nós não podemos fingir que o mundo está na contramão, nós não podemos fingir que esses assuntos não existem. Então, a gente precisa tratar à luz da palavra. E nós oramos muito, essa conferência nasceu debaixo de muita oração. Deus que deu o nome de cada preletor, de cada pessoa que vai estar conosco. São pessoas capacitadas, escolhidas por Deus. Nós temos gerado isso há muito tempo. E o tema foi exatamente isso, porque é a primeira pergunta que a gente recebe do pai e da mãe que está desesperado. E agora, o que eu faço? Né? Forte. E agora, forte. O que eu faço se eu achar droga na mochila do meu filho? E agora, o que eu faço se eu perceber que a minha filha está se mutilando? E agora, o que eu faço se ela não consegue se relacionar na escola? Né? Tem o espírito de rejeição, a síndrome do pânico, que hoje é algo que está assim, batendo as nossas portas e a gente não pode fingir que isso é o mal do século, né? Crise de ansiedade, depressão. Então, nós vamos tratar todos esses assuntos que, às vezes, a gente tem medo, a gente acha que tem só na casa do vizinho. Mas quando bate na minha casa, e quando no meu caso, por exemplo, quando eu recebi o laudo de dislexia do meu filho, foi exatamente essa pergunta que eu fiz para a GAP da escola. E agora o que eu faço? Então, nós vamos tratar, né? Você perguntou, né, como que vai ser, quem são os preletores. Nós vamos ter uma equipe que Deus escolher a dedo. Nós vamos tratar de diálogo entre pais e filhos, que é muito importante. O pastor Gabriel, o capelão da escola, vai falar.
A GAP da escola, que cuida dos laudos, ela vai falar da importância dos laudos. O que é GAP? GAP é o apoio mesmo familiar, né, nos transtornos, né? Então, ela vai falar qual a importância da aceitação dos pais, porque essa é a primeira resistência, quando você pega um laudo do filho, aceitação dos pais. Como você ajuda seu filho? Primeiro é a aceitação. Então, ela vai te instruir o que diz a lei, como você se comporta, o que seu filho tem direito. Isso nossa, passa uma segurança para nós. Tem gente que tem direitos e não sabe. E não sabe, né? E eu, por exemplo, eu era uma mãe narcisista, eu tirava meu filho de madrugada para entregar a lição de casa. Aí a GAP, né, a Fernanda me chamou e falou: Vivi, para com isso. Tiago funciona de outra maneira, não é assim. Então, a instrução, esse apoio que a gente recebe... Às vezes o pai está brigando, a mãe está brigando, pegando no pé, nem sabe que tem lá um problema. Exatamente. E que aí, não é culpa do filho. E né? ela vai ensinando, ela vai dando o caminho das pedras, literalmente. Você precisa fazer o PAC, agora você tem que ver, né, os laudos, diagnósticos. Nós somos pautados pela lei e muitas vezes a gente não sabe disso. Então, ela vai falar, a diretora vai falar também da parceria da escola com os pais, porque tudo é em trabalho de equipe. As minhas 2 filhas foram muito ajudadas ali na escola, porque ambas tinham deficiência de processamento auditivo. Que a gente chama de PAC, né? Isso. Então, é muito importante essa parceria da escola, ela é fundamental, né? E o convite está aberto para todo mundo, não só ali os pais do Jaime Kratis, mas todo mundo que se vê nessa situação, nessa condição, pais, mães, tutores. Então, essa conferência vai ser mesmo... Você me diz de 2 palestrantes que vão vir, que são bem fortes. Helena Tanuri e a outra? Sim, Helena Tanuri e a Cassi Targivo, que ela é especialista no assunto, né? Assim, eu até aconselho... Ela é especialista em qual assunto? Ela é psicopedagoga, psicanalista, ela, sabe assim, o TCC dela é todo pautado nessas informações de assuntos que ninguém quer tratar, ninguém quer mexer na ferida, essa que é a verdade. Então, ela fala dos limites dos filhos, aonde entra os pais, ela fala de todos os assuntos. Pornografia, drogas, vícios das redes sociais, videogame, né, até problema de saúde os nossos filhos têm tido por conta do tempo, né, que fica no celular e no videogame. Então, são assuntos que nós escolhemos assim, baixo de muita oração. E a Helena Tanuri tem um testemunho familiar muito forte. Exatamente, também, né? Com a Clarinha, né? Então, assim, prontamente ela nos atendeu. Então, vai ser bênção. E temos pastor Cavalari. Vou né? dar o testemunho. Que na outra parte, né? Então, o que a gente quer ressaltar ali também no Congresso, além das informações científicas, espirituais, nós queremos ressaltar a importância de um pai e uma mãe que se coloca na brecha, não desiste do filho. Persevera, e ora. Né? E ora, é Persevera a chave de tudo, né? É a oração. Então, às vezes, a gente ora aí pelo nosso filho, porque você só vai se atentar a isso quando você está passando. Tem gente que fala assim, eu vou fazer de tudo, se não der, eu oro. Não, você tem que fazer o contrário. Primeiro você ora e deixa Deus fazer, né? E a gente colhe os frutos. Ali claro. A gente escuta os frutos da nossa oração. E é importante. Às vezes você ora 1 ano, você está cansada, fadigada. E ali eu acredito que essa conferência, que nasceu no coração de Deus, debaixo de muita oração, ela vai equipar pais e mães que estão passando por isso. E, às vezes, o que acontece, na maioria das vezes, pastor, é que eu acho que é só na sua casa. E, na verdade, às vezes, isso bate na minha. E aí chega, quando bate na minha casa... e não sabe como lidar com a situação. É importante se municiar de ferramentas que, né, lógico que a gente não quer que chegue dentro da nossa casa. Mas todos nós estamos... expostos, né? Então, não tem jeito. A gente ora para que não aconteça. Mas a gente precisa estar preparado para que, se um dia a gente se deparar com uma situação dessa, a gente saiba como reagir diante dela, né? Porque tem gente que se desespera, fala besteira, né? Não, isso tem que ter sabedoria, importante. Né? Por isso que nós estamos preparando essa conferência com pessoas capacitadas, né? Espiritualmente e também profissionalmente, para nos dar o caminho das pedras, vamos colocar assim. Não existe receita de bolo. Cada filho é diferente, as demandas são diferentes, né? As lutas que a gente enfrenta são diferentes, mas nós temos, sim, profissionais
gabaritados, capacitados, que podem nos ajudar. Então, eu aconselho, né, pai e mãe que esteja enfrentando qualquer diagnóstico, qualquer problema, que não sabe como lidar com isso, aí fica o convite, né, porque nós escolhemos, debaixo de muita oração, todos os preletores, e eu tenho certeza que essa conferência vai ser uma bênção. Então, faz um convite aí para o pessoal que está nos assistindo. Chama para vir para a conferência. É só para mulher? Não, essa conferência é para pais, mães, tutores, profissionais, né, que estão aí lidando com essa situação, psicanalistas, psicólogos. São super convidados, será uma honra para nós. Estamos preparando isso debaixo de muita oração e seriedade, porque nós entendemos que os tempos são maus e nós precisamos nos capacitar para ajudar essa geração que vai nos substituir, né? Vão ser os novos professores, os novos advogados, e é uma geração que tem sido bombardeada com a tecnologia, com as redes sociais, e a gente precisa se posicionar em oração, instrução da palavra e conhecimento. Então, não é para quem está vivendo o problema apenas. É para você que precisa conhecer, porque vai chegar uma hora que o seu filho vai perguntar para você. Seus filhos perguntarão, viu? Eu queria saber a respeito disso. Né? O que a Bíblia diz a respeito disso? E sobre essa situação? E tal. Quando você for confrontado diante de uma pergunta difícil de responder, você precisa estar municiado para poder instruir o filho. Porque senão, não, peraí que eu vou dar um Google para ver o que é. Não, você precisa. Essa conferência, a intenção do ministério é capacitar você, te dar ferramentas para que você possa conhecer sobre situações no qual você saiba responder a demanda quando ela chegar. E chega, hein, gente? Não pensa que não vai chegar. Eu não estou falando que vai vir problema para você. Não. Eu estou falando que nós precisamos estar municiados de ferramentas para que a gente possa responder. A Bíblia diz isso. Você tem que estar pronto para dizer sobre a esperança, sobre a razão da sua fé. Você tem que estar pronto. Então, você precisa participar dessa conferência. É para todo mundo. É para a igreja, é para crente, é para não crente, é para professores, para todo mundo, para as escolas. Você precisa participar dessa conferência. Vai ser muito importante. Ela falava dos preletores. Por exemplo, vou falar. Nós falamos de perseverança. A minha mãe perseverou 10 anos orando por mim. 10 anos. Eu passei por inúmeras situações. Não vou dar o spoiler aqui, porque eu vou falar na conferência e também no livro que eu estou lançando. Mas você precisa estar pronto para quando a demanda te alcançar de problemas, de situações, de confrontos, para você saber responder. Eu queria ressaltar aqui que também nós vamos ter 2 convidadas mães que vivem isso na prática, a Viviane Binda e a Kelly, né? E elas vão contar o testemunho, porque nada mais como você vê, porque os profissionais vão nos capacitar cientificamente, espiritualmente, mas também nós vamos ter 2 mães com testemunhos reais, né? Experiências reais de superação, de apoio da escola. Então, assim, se eu fosse você, eu não ficava de fora. E que bom seria se as escolas abrissem as portas, né, para essa capelania. Eu sei, a gente conversando nos bastidores, você me dizia que esse é o desejo do coração de vocês, essa é a oração que vocês têm feito, né? Mas eu creio que no momento certo Deus vai escancarar as portas, porque há muitas escolas particular, também, né, do município, que precisam de pessoas assim para orientar, para ajudar. É uma demanda muito grande, né, que precisa ser suprida. E eu creio que Deus vai abrir portas para vocês. E eu queria aproveitar a oportunidade de agradecer a diretora, né, a Cristiane, diretora da Crisinha. escola, a famosa Crisinha. A gente nem conseguia pronunciar o nome dela inteiro, né? Tanto a gente chama Crisinha. Crisinha. A Crisinha é uma bênção, uma mulher de visão, de oração, que apoia o ministério. Parceira. Tudo que a gente faz, que a gente fala, nossa conduta, é tudo passado pelo crivo dela.
E ela é uma bênção mesmo, ela tem nos apoiado, a igreja, a Comunidade da Esperança, que tem aberto as portas aonde a conferência vai se realizar. Então, nós temos feito isso debaixo de muita oração, de muito temor, e, sabe, diante dos nossos líderes, com a bênção dos nossos líderes, nós cremos que vai ser um divisor de água. Então, olha só, nós vamos deixar no rodapé aí da tela o link para você fazer a inscrição da conferência. Nós começamos essa semana, está no primeiro lote, com desconto. Então, é assim, obrigatório a participação de todos que estão assistindo aqui esse podcast. Você precisa participar dessa conferência. Vai ser um marco na sua vida, um divisor de águas. Vai te abençoar demais. Então, nós vamos deixar aí maiores informações da conferência, o endereço, como você paga, e não deixe de fazer inscrição. E se você conhece pessoas, pais que estão enfrentando essas situações com seus filhos, compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza, vai abençoar demais o coração das pessoas. Fica esse convite para você, tá bom? Para você participar dessa conferência 7 de outubro. Vai ser em Campinas, na Comunidade da Esperança, igreja no qual eu estou ali tendo a oportunidade de pastorear há 14 anos. Então, você pode fazer a inscrição. Maiores informações vai estar na bio do Instagram, do Papo de Reino, também no meu Instagram pessoal, @DanielCavalari. Você pode também seguir lá a página do Ministério das Mães Intercessoras. Qual que é? @Mães Intercessoras JK. JK. Então, e tem o link de inscrição, está lá na bio da página do Ministério das Mães Intercessoras. Isso. Então, se entrar no bio do Instagram das Mães Intercessoras, tem lá o link para fazer a inscrição também. Sim. Maravilha. Maravilha. Ministério abençoado, Vivi. Eu tenho a oportunidade de conviver com você de perto. Tenho visto todo o seu esforço, o seu sacrifício. A Liana, do Horácio, estão lá em Orlando, se mudaram para lá, para uma nova oportunidade. Foi a pioneira desse ministério. Liana, Deus abençoe sua vida, sua casa, seus filhos. Você começou esse trabalho e hoje tem dado muito fruto. E agora a Vivi está tocando. Tem acompanhado de longe, mas está acompanhando. Ela tem. Né? Deus abençoe, em nome de Jesus, sua vida, seu ministério. Né? E que vocês continuem sendo fortalecidas no Senhor para poder suprir essa demanda que é tão grande, essa necessidade que tem surgido a cada dia nas escolas, né? Em especial ali no Jaime Crates. Que Deus continue derramando graça sobre graça, derrame bênção sobre a vida de vocês, Amém. Capacite vocês cada dia mais para que vocês continuem pregando o reino ali para essas crianças, para esses alunos que tanto precisam da graça de Deus. Amém. Muito obrigada pelo convite, que muito nos honrou. Estamos fazendo isso tudo debaixo de muita oração, debaixo, né, da liderança, né, sob a nossa liderança, e eu acredito que vai ser bênção. Eu tenho certeza que vai ser extraordinário, tenho certeza disso. Nós vamos estar lá glorificando de pé tudo o que Deus vai fazer em nome de Jesus. Tá bom? Obrigado pela participação, Vivi. Deus te abençoe, tá bom? Obrigada, pastor. Gente, é isso aí. Nós estamos partindo para o final do nosso Papo de Reino, mas deixa eu dizer uma coisa para você, não se conecta não. No dia 3 de setembro, eu vou lançar o meu primeiro livro, O Poder de uma Decisão. Meu coração se enche de alegria e eu estou com grandes expectativas do que Deus vai fazer através deste livro. Nele eu conto a minha trajetória, eu conto um pouquinho da minha história de vida. Passei por momentos de dor, angústia, sofrimento, passei pela dor da rejeição, do abandono, né? Eu sofri muito na minha infância, na minha juventude, trilhei o caminho das drogas, do crime, da prostituição, do alcoolismo. Eu fui preso, passei tantas coisas, dando um spoilerzinho aqui para vocês. Fiz muitas escolhas erradas na minha vida por ódio, por raiva, por mágoa, rancor, ressentimento. Sentimento assim de rejeição tomou conta do meu coração. E eu passei por momentos muito difíceis. Minha mãe, falando aqui de mães intercessoras, sofreu demais comigo, sofreu muito. Passou por situações tristes de ver o filho trilhando o caminho do crime, das drogas, mas uma decisão acertada me fez voltar
para os trilhos da esperança. Eu tive um encontro com Deus, encontrei Jesus, entreguei minha vida para Jesus, Deus mudou a minha história. Eu falo sobre um poder de uma decisão. Ninguém para uma pessoa decidida a mudar. E no livro eu falo algo que é muito importante, que eu quero deixar aqui registrado para você. Nós somos livres para fazer as nossas escolhas, mas nos tornamos reféns das consequências. Então eu falo muito sobre isso, sobre as nossas escolhas, sobre o poder de uma decisão, sobre nos tornarmos refém das consequências. Eu me tornei refém das escolhas erradas que fiz e colhi frutos muito dolorosos, penosos. Mas em determinado momento eu decidi andar com Deus, decidi mudar de vida. E hoje eu sou refém da esperança. Eu falo muito sobre essa decisão, sobre a esperança. E o livro está, assim, extraordinário, sensacional. Grandes homens de Deus leram este livro. Tenho recomendação de muita gente abençoada. E eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Então, espalhe a notícia, me ajuda a divulgar. Espalhe esse vídeo para o maior número de pessoas que puder. Redes sociais, Instagram, Facebook, grupos de WhatsApp. Tenho certeza vai abençoar demais o seu coração. Esse podcast e esse livro que eu vou lançar. Pré-venda já começa no dia 20. Dia 20 já tem pré-venda no site. Vou deixar todas as informações aqui no rodapé. QR Code, link para você poder comprar o livro com desconto e poder se deliciar com as delícias daquilo que o Senhor me deu por inspiração que eu coloquei nesse livro. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e até o próximo Papo de Reino, se assim Deus permitir. Deus te abençoe em nome de Jesus.